Raízes da Germanidade, programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Aqueles que há 150 anos começaram a escrever nossa história merecem a nossa homenagem. Sem medo do trabalho duro e com um coração destemido, o bravo imigrante alemão sua nova pátria buscou, e atravessando o Mar Bravo até o Rio Grande chegou. Nas margens do rio Jacuí estava a terra prometida, a coragem imperou pra essa gente destemida, que venceu com força e fé e fez aqui nova vida. Prost! Vamos comemorar! Hoje sentimos grande alegria ao exaltar estas origens. Povo alemão imigrante que deixou um grande legado. Orgulhe-se do seu passado, faça acontecer o presente, tenha fé no futuro. 150 anos de imigração alemã na colônia Santo Ângelo. A coragem de muitos, hoje vivida por todos. Iniciamos com entusiasmo e com alegria primaveril a edição 244 do Raízes da Germanidade. O Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo agradece muito a sua audiência e já de logo anunciamos que ainda durante este mês de novembro o Raízes da Germanidade mudará de horário na edição vespertina. Continuará sendo transmitido às 7 da manhã, mas no turno da tarde ele passará para as 5:30 da tarde. A Rádio Agudo está reformulando a sua grade de programação e com isto o programa Raízes da Germanidade mantém este mesmo tempo de 2 edições diárias, mudando apenas a da tarde. Então, as edições serão às 7 da manhã e às 5:30 da tarde. Ainda não neste domingo e provavelmente também não no próximo. Será anunciado. Então, os ouvintes que acompanham a edição vespertina, na tardinha de domingo, deverão então procurar alternativamente o horário das 5:30 da tarde. O Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo foi, na noite de quinta-feira, protagonista de um grande acontecimento que repercutiu bastante aqui na Rádio Agudo durante a semana que passou, quando, por bondade muito grande da empresa comendadora Wetterfahne Rádio Agudo, os comendadores escolhidos pelo ICPA para receberem a outorga na noite de 30 de outubro já participaram da programação contando a sua história. Com isto, houve já uma grande divulgação desta homenagem honorífica do ICPA. Nos próximos programas estaremos inserindo as falas das apresentações dos laureados e também a mensagem dos novos comendadores Wetterfahne. Hoje apresentamos a manifestação da presidente do Instituto Cultural, Rosângela Roth Wilhelm, na abertura da Noite de Cultura de quinta-feira, 30 de outubro.
Cumprimento o prefeito municipal, Kittel, o secretário Loivonir, em nome do Legislativo, cumprimento o vereador Pato Niemeyer, e de forma muito especial cumprimento todas as autoridades que aqui estão representando entidades, representando associações, enfim, a todos que foram convidados, e também, de forma especial, cumprimento e saúdo os nossos associados, que são muito especiais, que são o grande motivo do Instituto, são os seus associados. A grande motivação que nos repassam vem a partir dos associados. Cumprimento o coral, em nome da Dona Elda e do Ney, muito obrigado pela presença, uma oportunidade bem especial hoje. E como nós já vínhamos nos últimos dias ouvindo assiduamente nas rádios, tanto na Rádio Agudo como também nas demais, ouvimos de forma assim bem significativa uma atenção muito grande com esse evento. Ficamos muito felizes pela repercussão que o evento trouxe para a comunidade, não somente para o ICPA, mas a comunidade pôde já conhecer desde segunda-feira quem seria otorgado neste evento de hoje. E foram entrevistados, foram ouvidos, e isso foi muito importante porque a comunidade começou a procurar pelo evento e nos perguntar. Isso sempre é importante. E para nós, para o ICPA, é um dia muito especial. Hoje comemoramos os 168 anos, que vão acontecer, na verdade, não seria no dia 1º de novembro, mas hoje se comemora, então, neste evento, os 168 anos da imigração alemã aqui na colônia Santo Ângelo. E, nesse dia especial, temos esse grande momento tão significativo que é a outorga tão especial para essas pessoas especiais, que nós vamos ouvir logo mais o que motivou para que eles fossem reconhecidos e escolhidos para que fossem comendadores do Instituto Cultural Brasileiro Alemão através da Comenda Wetterfahne. Este momento será logo após e vocês terão a oportunidade de, mais uma vez, ouvirem o que de especial essas pessoas fizeram, não apenas para o ICPA, não apenas para Agudo, mas também para a região e, muito importante a se dizer, para a história de Agudo. Nós queremos hoje, com essa comenda, fazer esse reconhecimento, porque esse trabalho é voluntário, então o trabalho voluntário precisa ser reconhecido, e ele é reconhecido quando a gente salienta e comemora, faz menção e faz homenagem. Então, a todos, muito obrigado pela presença. A noite será especial, nós todos vamos gostar e acho que a comunidade também vai acolher esse evento e essa comenda que nós vamos outorgar essa noite. Obrigada. A noite de outorga da Comenda Wetterfahne, uma verdadeira noite de cultura, contou com a participação especial do coral Vozes da Dikov, a quem o ICPA agradece com penhor e emoção pela disponibilidade dos coralistas em participarem deste belo acontecimento. E, para surpresa de todos, os amigos do comendador Wetterfahne Lindolfo Adolfo Schiller, todos eles integrantes do grupo de música Quebra Galho, se reuniram para homenagear o senhor Schiller e, ao final da noitada, fizeram uma belíssima apresentação com as belas músicas de bandinha, com 2 bandoneons e trompete, saxofone, gaita, cajon e bumbo. Foi uma noite muito, muito agradável, de grandes emoções. Foram feitos comendadores Wetterfahne nesta edição Lindolfo Adolfo Schiller, Ernie Rudolfo Beck e Yolanda Vitória Rode Wilhelm. Este é Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, que vai ao ar às 7 da manhã e ainda às 7 da noite, mas que mudará para 5:30 da tarde de domingos, graças ao apoio dos associados senhoras Anélia Dahlmeier e Isa Ruth Schmitz e do senhor Aldo Alberto Wilhelm, e também das empresas Dikov Alimentos, Cibele Companhia, Olaria Golds
e Funerária e Marmoraria Persky. Obrigado, patrocinadores. Ontem, 1º de novembro de 2025, a Colônia Santo Ângelo comemorou 168 anos de sua instalação formal. Um acontecimento singular na história rio-grandense no início da segunda metade do século XIX. Por esta razão, abrimos o Raízes da Germanidade de hoje com o hino dos 150 anos da Colônia Santo Ângelo, que é o hino oficial da Colônia Santo Ângelo, instituído quando da comemoração do Sesquicentenário em 2007. Esta razão de termos ouvido este hino. Os 168 anos da Colônia Santo Ângelo, apresentaremos um relato histórico do desembarque, conforme relato do escritor William Verlaine, e depois uma obra literária de 1932, resgatada para a atualidade. Queridos ouvintes do Raízes da Germanidade, hoje comemoramos os 168 anos da Colônia Santo Ângelo com a história e a arte. Os fatos históricos devem ser contados e recontados. Esta é uma forma de apresentá-los, de fazer reavivamento da memória daqueles que já os consultaram, já os pesquisaram, daqueles que tiveram deles tradição oral. E como hoje é um programa de resgate histórico, tomamos o livro A História da Colônia Santo Ângelo, volume 1, do comendador Wetterfahne William Verlaine, na página 48, onde está o parágrafo em que ele relata o desembarque dos pioneiros. O escritor agudense e editor, que conheceu o texto escrito por Edvald Brun, a partir de narração de Peter Rockenbach, no livro 75 Jahre Deutschtum, e também conheceu o texto de Aurélio Porto sobre o mesmo tema, o desembarque dos pioneiros. Relata Aurélio Porto: à medida que o vapor subia o rio, os passageiros, já ansiosos, procuravam divisar o porto da colônia. Mas, quando finalmente o vapor encostou e eles viram o porto, ficaram muito decepcionados com a nova colônia e logo quiseram voltar. Entretanto, depois de viajar tão longe em busca de sua terra prometida, concluíram que subiriam a margem para, pelo menos, dar uma olhada nas redondezas antes de voltar. Porém, disto nada resultou, porquanto o caminho conduzia ao mato, o qual não permitia uma visão livre até o horizonte. Mais decepcionados ainda deram volta e viram então que a bagagem fora descarregada e que o vapor zarpava de volta, deixando-os entregues à própria sorte. Agora sim, a preocupação era grande, porque uma viagem de volta já não era mais possível. Providenciaram então para que suas bagagens fossem carregadas nas carretas que haviam chegado nesse meio tempo e transportadas para a casa dos imigrantes que estaria à sua espera. Aí ocorreu nova desilusão para aquela pobre gente. Eis que a casa ainda não estava levantada, e a parte apenas coberta já estava, em grande parte, ocupada pelas pessoas que a estavam construindo. Alguns perderam a paciência e acusaram o diretor, que com eles viajara, Floriano Zurovski, e mais ainda o intérprete oficial e representante do governo provincial,
Carlos Jansen, que também os acompanhara até ali. Mas mesmo com a pressão que sobre eles fizeram, não melhoraram a sua situação. Ali cabia a expressão Vogel fress oder sterb, pássaro, come ou morre. E eles comeram. Este é um trecho do texto Desembarque dos Pioneiros, parágrafo do livro A História da Colônia Santo Ângelo, volume 1, de William Verlag. Hoje, a esplanada do monumento em Cerro Chato é para a germanidade, é para o processo de constituição da colônia Santo Ângelo, terra histórica, é terra sagrada. Por isso que, em 2007, o município de Agudo instituiu o Lume Memorial, que ali deve crepitar em dias festivos, em especial no dia 1º de novembro, para honrar e homenagear estes bravos e corajosos imigrantes que tudo começaram aqui nesta comunidade. Em 1932, na inauguração do monumento ao imigrante em Cerro Chato, aconteceu grande festividade. Ela foi realizada no dia 6 de novembro e o ICPA teve acesso a esta comemoração por contribuição generosa do professor de História da Escola Dom Érico Ferrari, professor Tiago Janner. Ele, em pesquisas acadêmicas no arquivo do Jornal do Povo de Cachoeira do Sul, coletou a edição de 1932, daquele dia 6 de novembro, onde está descrita com detalhes a comemoração dos 75 anos da imigração alemã. Nesta comemoração, a jovem Lili Kegler, filha de Germano Kegler, recitou um poema com 28 estrofes, 28 quadras de 4 versos cada. Raízes da Germanidade resgatou este poema e convidou 2 jovens agudenses prendadas na arte da declamação para apresentar este poema. E estas jovens, com extrema boa vontade, emprestaram seu talento para que nós possamos compartilhar com os ouvintes o poema que foi declamado em 1932 na inauguração do Monumento ao Imigrante em Cerro Chato. Estas 2 jovens são ambas descendentes de imigrantes. E além de serem descendentes de imigrantes alemães, têm hoje uma belíssima caminhada no tradicionalismo, sendo ambas prendas do CTG Sentinela do Jacuí. Cooperaram nesta gravação Nadiesca Natália Mor. Tem formação acadêmica em Direito, é filha de Rogério Mor e Rosane Mor. Sua avó é Sueli Hermes Mor. O pai de Sueli é Jerônimo Hermes. Jerônimo Hermes é filho de Franz Josef Hermes, que chegou ao Brasil com 12 anos de idade, acompanhado de seu pai, Peter Hermes, que chegou com 41 anos. Ela é tetraneta ou tataraneta de Peter Hermes, que chegou à colônia Santo Ângelo em 18 de julho de 1885. A Nadiesca foi primeira prenda adulta do CTG Sentinela do Jacuí de 2018 a 2021 e foi segunda prenda adulta da 13ª Região Tradicionalista nos anos de 2021 a 2022. Em anos anteriores, em naipes juvenis e infantis, também já foi do grupo de prendas da entidade. A outra jovem que contribuiu com a declamação desta poesia foi Rayana Steuernagel, filha de Flaviano Steuernagel e Franceline Friedrich Steuernagel. Seu avô é Ilvo Steuernagel, que é filho de Alfredo Steuernagel. Este é filho de Jakob
Jakob Steuernagel é filho de Caspar Steuernagel, o tataravô da Rayana, Caspar Steuernagel, que chegou à colônia Santo Ângelo em 27 de julho de 1958, com 16 anos de idade. Nos registros que a Rayana pesquisou, ele teria chegado sozinho e solteiro, tendo aqui iniciado a sua vida familiar. A Rayana foi primeira prenda juvenil do CTG Sentinela do Jacuí nos anos de 2021 e 2022. Nós apresentamos, então, agora, como homenagem à colônia Santo Ângelo, a poesia declamada em 1932. Lustros são hoje passados, que, transpostas as ondas do mar, bons heróis, ao labor dedicados, a estas plagas vieram parar. Eram 6, com as famílias somente, da germânica raça provindos, que a um futuro sonhavam ridente, no Brasil dos encantos infindos. Nutriam na alma o desejo fagueiro de um porvir para os filhos melhor. Assim eles, o adeus derradeiro, a sua pátria disseram com dor. E no porto de Hamburgo, agitado, estava o Irene já pronto a singrar. Era, pois, da partida chegado o momento de imenso pesar. Breve, um silvo estridente se ouviu. Breve, o barco se pôs a mover, e no grupo imigrante se viu mudo pranto dos olhos correr. As imagens nessa hora os magoava, da sua pátria, de amigos semblantes, que esse barco na mente avivava ao levá-los às zonas distantes. Peripécias e longas tormentas encontraram na Atlântica via, porém, como as procelas violentas, na alma a interna tormenta unia. Era a dúvida, a dor, a saudade, a incerteza, o receio, o cuidado. Era, enfim, um tumulto que invade o presente, o futuro, o passado. Longa foi esta viagem penosa, mas, por fim, ao destino chegaram, aportando a esta terra formosa, onde logo agasalho encontraram. Do Rio Grande faltava sulcar, a Lagoa, o Guaíba, o Jacuí, o Dom Pedro enfim veio alcançar, Cerro Chato e depois até aqui. Por picadas vieram trilhando, onde acharam espinhos, serpentes, donde ouviram a fera lulando, internada nos bosques ingentes. De terror, as mulheres, os filhos, se puseram então a chorar. Não queriam seguir nestes trilhos, e sim, todos, ao barco voltar. E voltaram, porém dos barrancos, não mais viram o barco ancorado, e, da angústia por entre os arrancos, retomaram os trilhos deixados.
prosseguiram a medo até o vale que perfaz este fértil torrão. Mas quem há que de tudo nos fale, do sentir que provaram então? Nem havia mesquinha estalagem, um refúgio da muita investida. Foi mister que de pano e ramagem construíssem sua frágil guarida. Mais que nunca da pátria a lembrança fez-se forte a sua mente sentir. Mais que nunca o sonhar da esperança de suas almas sentiram fugir. Bem depressa, porém, encontraram os segredos da terra hospital, terra boa, e nos céus avistaram o cruzeiro, o bom sol tropical. Viram pássaros, frutos e flores, fauna rica no vasto sertão, aves várias, gentis, multicores, brasileiros de bom coração. Assim, eles as matas cortaram, sendo agora aos perigos afeitos, e no solo a semente deitaram, e nas casas fizeram seus leitos. As primeiras famílias, mais 7, lá da Europa vieram se unir. Eis que logo o progresso reflete da união o operoso existir. E fizeram vivendas e estradas, e colégios, e igrejas, e tudo que, por prêmio das faces suadas, preparasse um esplêndido agudo. 70 anos e um lustro passaram, e passaram os bravos campeões. Porém, destes, no agudo ficaram mais de 2, mais de 3 gerações. Estas hoje festejam a data que transcorre solene e feliz, e saúdam com alma muito grata esta pátria, este rico país. Também lembram com grata memória Calden, Helber e o Pullman bondoso, Finger, Rockenbach, pois são nessa história muito dignos de um preto saudoso. Muito ainda, senhores, teria deste ciclo que passa a contar, mas não sei exprimi-lo em poesia, e por isso vou breve acabar. Que vos fale por mim o grandioso monumento que aí se levanta. Que vos fale esta festa, este gozo, este dia que a todos encanta. E de 1000 gentilezas e brios que o gaúcho aos avós demonstrou, que vos falem os túmulos frios, pois que a todos o sono baixou. Terminando estes versos, eu quero dar um viva a esta terra gentil, que agasalha com afeto sincero. Viva, pois, nosso caro Brasil! Voltaremos no próximo domingo. A todos, saudações de paz e bem. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, volta no próximo domingo em 2 horários, às 7 e às 19 horas. Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.